Bem-vindos ao Ministério Guarde a Fé. Hoje você vai ouvir uma mensagem oportuna preparada pelo pastor Hal Meyer, que lhe ajudará a preparar-se para a vinda de Jesus. Que Deus possa abençoar-lhe enquanto ouve esta mensagem importante sobre o fim do tempo. Maio de 2013. Quem é Francisco? Queridos amigos, bem-vindos ao Ministério Guarde a Fé e obrigado por me acompanharem hoje para mais uma vez estudarmos as profecias e aprendermos sobre os eventos solenes que estão se desdobrando no mundo ao nosso redor. Se há uma entidade que está envolvida com a profecia, essa entidade é o papado. Seu novo herói certamente desempenhará um grande papel no cumprimento das predições das Escrituras e em conduzir o mundo ao seu destino profético final. À medida que a população mundial fica cada vez mais pobre, o Papa das Favelas, ou Papa dos Pobres, como é frequentemente chamado, causará um impacto significativo do ponto de vista profético. Primeiramente, entretanto, permita-me lembrá-los de que vocês podem se tornar assinantes do nosso informativo por dentro do Guarde a Fé, disponível somente em inglês no momento. Nosso informativo mensal chega a vocês por e-mail e está repleto de histórias e progressos inspiradores sobre como Deus está transformando vidas através da obra de nossos sermões mensais, página da internet e do Ministério de Saúde do Guarde a Fé na Austrália, ou seja, o Retiro de Saúde Haywood. Ele chegará a vocês todo mês. Não percam. Se vocês já recebem o Por Dentro do Guarde a Fé, não precisam fazer mais nada. Mas se não estiverem recebendo, podem simplesmente nos enviar seus endereços de e-mail, que faremos suas assinaturas gratuitamente. Além disso, deixe-me lembrá-los de que em nossa página da internet vocês encontrarão os links das fontes de nossas análises proféticas dos eventos atuais. Não dizemos nada que não somos capazes de documentar. Então, se quiserem conhecer nossas fontes, basta ficar online para encontrá-las ao longo dos artigos, sermões e resumos de inteligência profética. Também estamos no Facebook e no Twitter. Se nos adicionarem, serão atualizados todos os dias com os últimos resumos, eventos e sermões. O Retiro Haywood, na Austrália, está no momento passando por grandes mudanças. Há várias reformas e redecorações acontecendo no Retiro de Saúde. Se alguém estiver interessado em se voluntariar na Austrália por algumas semanas ou meses, é só me avisar. E trabalharemos com você na medida do possível. Durante pouco mais de 24 horas, em meados de março, o mundo esteve focado nos eventos ocorridos na Capela Sistina do Vaticano, em Roma, onde os cardeais católicos romanos reuniram-se para eleger um novo pontífice, ou papa, para liderar a Igreja. Alguns pensam que uma eleição papal é de pouca relevância, mas, na realidade, é um dos eventos geopolíticos mais importantes, especialmente na profecia. O Papa é muito mais que um pastor. Ele é um líder político e mediador, cuja influência estende-se muito além das centenas de milhares de catedrais, igrejas e capelas espalhadas em todos os países do mundo. A influência papal também é sentida em câmaras legislativas, tribunais, instituições acadêmicas, interesses de negócios, tramas econômicos e sociedades secretas. A manobra política do pré-conclave trata de quem é o maior, que é exatamente a antítese das palavras de Jesus. O maior dentre vós será vosso servo. Antes de prosseguirmos, entretanto, curvemos a cabeça em oração, rogando pela direção do Espírito Santo. Pai nosso celestial, oramos hoje para que entendamos nossos tempos. Pedimos que envies teu Santo Espírito para iluminar-nos, para que vejamos as verdadeiras questões que estão acontecendo nos bastidores.
dá-nos entendimento da Bíblia ao estudarmos hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém. Abram a Bíblia no capítulo 17 de Apocalipse. Ali leremos a verdadeira natureza do falso sistema de adoração que guiará o mundo inteiro em rebelião contra Cristo e sua santa lei. Começando pelo versículo 1, lemos: E veio um dos 7 anjos, 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Quem é a grande prostituta? Na profecia bíblica, a mulher é a igreja. Portanto, uma prostituta é uma mulher devassa, um falso sistema de adoração. Águas representam multidões de pessoas, e muitas águas representam os povos de muitas nações. Logo, esse falso sistema religioso controla os povos de muitas nações. Também manipula e controla os líderes dessas nações. Não seria esta uma representação profética do papado de hoje? O versículo 3 diz que ela está assentada sobre uma besta má, a qual representa um poder civil. Isto realmente diz algo. Revela que ela está unificando a igreja e Estado em uma escala global, criando um monstro maligno. Este poder religioso e civil, estabelecido em Roma, tem um líder, ou Papa, que exerce grande poder. Quando um Papa morre ou renuncia ao trono papal, outro é escolhido para substituí-lo. O drama da Capela Sistina durante as primeiras 24 horas de conclave, pela eleição papal de 2013, resultou na escolha de um homem que certamente guiará a Igreja Católica rumo ao seu destino profético. Em pouco mais de um dia, o que é bem surpreendente para um conclave católico, os cardeais católicos romanos elegeram Jorge Mário Bergoglio, o primeiro jesuíta em toda a história a assumir o manto papal em um momento muito difícil para a Igreja Católica. A Igreja encontra-se em ruínas em termos de sua credibilidade para com milhões de pessoas, tanto católicos quanto não católicos. O repetido escândalo de abuso sexual por parte de sacerdotes, o escândalo da lavagem de dinheiro no Vaticano e as grosseiras brigas políticas entre a Cúria têm afetado a imagem do Vaticano em tempos recentes. Se alguém pode, ao menos, restaurar a percepção de pureza papal, esse alguém é um jesuíta. Porém, o fato dos cardeais escolherem um jesuíta sugere que os jesuítas ganharam tanta influência nos níveis mais elevados da Igreja que agora tem seu homem ao leme da Igreja Global. As manobras políticas durante as reuniões secretas do pré-conclave deixaram claro que havia duas facções entre os cardeais. Alguns queriam um Papa da América Latina, por causa do deslocamento da população da Igreja para essa região, e porque necessitava-se de alguém na cadeira papal que pudesse restaurar a imagem da Igreja Católica, após uma série de escândalos. Por outro lado, havia aqueles que queriam alguém que defendesse a Cúria, cujos atos malignos estavam se tornando conhecidos demais. A estes se reuniu a maioria dos cardeais italianos, que queriam um europeu, ou até mesmo um italiano, para governar do trono papal. Não foi, porém, assim, pelo menos não exatamente. Durante a primeira votação, o nome de Bergoglio, número surpreendente de votos. O cardeal Bergoglio não teria se tornado papa na quinta votação, se não tivesse sido um candidato ao papado realmente forte desde o princípio, disse o cardeal austríaco Christoph Schönborn. Embora o cardeal Angelo Scola, de Milão, parecia ser o favorito na especulação pré-conclave, sua candidatura começou a perder força logo no início, graças a antigas invejas e rivalidades,
como um gigante com pés de barro. Além disso, nenhum dos demais principais candidatos foram bem na primeira votação. Estranhamente, a Associação Italiana de Bispos estava tão certo de que o novo pontífice seria o cardeal Scola que, embaraçosamente, fez um agradecimento público ao cardeal Scola assim que a fumaça branca apareceu sobre a Capela Sistina. Na quinta votação, o cardeal Bergoglio, da Argentina, ganhou os 77 votos, tornando-se papa de 1,2 bilhões de católicos e o vicário que declara possuir o governo do mundo, como se este o pertencesse. O cardeal de 76 anos, Jorge Mário Bergoglio, é um argentino de origem italiana e era arcebispo de Buenos Aires, Argentina, antes de sua eleição ao cargo papal. Logo, de certa forma, ele representa a Itália. Ele vem de uma região que, de longe, possui a mais densa população católica do mundo, 432 milhões de pessoas. A América Latina é aproximadamente 73% católica romana, e sua população católica está em declínio. É interessante que seu pai era de Porta Comaro, na província de Asti, ao leste de Torino, que está na região de Piemont, no norte da Itália. Esta foi a região onde os valdenses habitavam antes de serem perseguidos pelo poder papal. Sob perseguição, tiveram que deixar seus lares e começar tudo de novo, nos vales valdenses, próximos da cidade de Torre Pelite, a uma pequena distância ao oeste. Jorge Mário Bergoglio passou por muitos treinamentos para tornar-se um padre jesuíta e durante muitos anos foi professor em várias universidades. Em 1973, ele pronunciou seus votos perpétuos à ordem jesuíta. Cerca de 6 anos depois disso, ele se tornou jesuíta provincial, ou líder dos jesuítas da Argentina, sua terra natal. Ele é um intelectual e acadêmico que passou um bom período de tempo em escolas jesuítas como professor. Tornou-se professor de literatura e psicologia em 2 escolas consecutivas de ensino secundário. Mais tarde, tornou-se professor de teologia em um seminário católico argentino. Ele estudou por um tempo em Frankfurt, Alemanha, e finalmente se tornou padre confessor e diretor espiritual dos jesuítas de Córdoba, onde ficou responsável pela formação espiritual de iniciantes e pela sociedade jesuíta em geral. Lembre-se de que a formação espiritual é o aspecto central da espiritualidade jesuíta e guia tudo o que fazem. É através da formação espiritual que os jesuítas ganham controle sobre seus subordinados, a fim de que cumpram suas ordens sem questionar, como um cadáver. Eles têm tido muito sucesso infiltrando esta prática de formação espiritual em muitas igrejas protestantes, às vezes de forma disfarçada e suavizada. Em 1992, Bergoglio foi nomeado bispo titular de Alca e bispo auxiliar de Buenos Aires. Em 2001, foi elevado a cardeal pelo Papa João Paulo II. Ele também se tornou membro da Cúria, com participação em vários comitês. Durante 6 anos, até aproximadamente o final de 2011, ele foi o presidente da Associação de Bispos de Buenos Aires, Argentina. Este homem possui muita experiência em assuntos que envolvem tanto a Igreja quanto o Estado. Ele também possui o intelecto jesuíta. Como arcebispo de Buenos Aires, por vários anos, Bergoglio é bem conhecido por sua simplicidade e tem uma reputação. Ele evitava a costumeira opulência e luxúria papal de arcebispos anteriores. Em vez de viver no Palácio Papal de Buenos Aires, escolheu um apartamento simples, cozinhava suas próprias refeições, usava vestes de padre normais e pegava ônibus e outras formas de transporte público, ao invés de uma limusine com chofer para locomover-se em Buenos Aires.
Ele frequentemente visitava as favelas ao redor de Buenos Aires, conquistando a reputação de alguém próximo do povo e defensor dos pobres. Ele até mesmo lavou e beijou os pés de pacientes de AIDS em um hospício. Estas qualidades farão o papado parecer estar muito mais preocupado com o povo comum do que esteve no passado. Todos esses atos de aparente humildade ajudaram a criar uma imagem de santidade. Cardeal Bergoglio era tido amplamente como um campeão dos pobres. Católicos ainda falam sobre um discurso proferido por ele no ano passado, acusando colegas oficiais da Igreja de hipocrisia, por esquecerem-se de que Jesus Cristo banhava leprosos e comia com prostitutas. O Papa Francisco tem, definitivamente, o potencial para tornar-se uma sensação da mídia e de elevar poderosamente a reputação da Igreja Católica Romana. Em um tempo em que a Igreja está lutando por sua imagem pública e credibilidade, a resignação de Bento XVI foi bem coordenada. A Igreja precisa de uma distração dos escândalos devastadores e da humilhação pública, e um novo Papa fornece esse desvio de atenção, particularmente um que é aclamado por suas humildes virtudes. Muitos esperam que ele limpará o Vaticano e a Igreja em geral. Provavelmente o novo Papa trará um ar de santidade e piedade sob uma aparência de religiosidade e humildade, o que disfarçará os escândalos. O fato do Papa ser um jesuíta torna isso ainda mais significativo, pois jesuítas têm um histórico de agir de uma forma na superfície e de outra nos bastidores. Sendo presidente da Associação de Bispos da capital da Argentina, significa que Cardeal Bergoglio esteve muito próximo da ação política daquela nação. Isto pode não parecer incomum, exceto por ele ter estado entre as posições mais altas da Igreja de Buenos Aires, durante a brutal ditadura militar, que assassinou aproximadamente 30.000 pessoas, tidas como oponentes. Geralmente, os escritórios da Associação de Bispos de qualquer nação ficam na capital e próximos dos escritórios de líderes políticos, como presidentes, primeiros ministros e órgãos legisladores, para que os bispos tenham fácil acesso aos líderes do país e possam fazer lobby com eles em assuntos de importância à Igreja Católica. A Associação de Bispos rastreia todo projeto de lei que se encontra em processo legislativo. Ela também mantém contato com líderes políticos e tenta influenciá-los a trabalhar em harmonia com as crenças e metas da Igreja Católica. Eles também relatam a Roma qualquer informação importante acerca de eventos ou assuntos que possam surgir. Os empregados da Conferência dos Bispos são treinados para lidar com líderes políticos. Ao adquirirem mais experiência, tornam-se mais eficazes, fazem lobby em favor de leis que a Igreja deseja implementar. Eles organizam informações sobre desenvolvimentos políticos, os quais são transmitidos às paróquias locais, a fim de que os membros fiéis pressionem seus líderes políticos para que os objetivos da hierarquia sejam alcançados. Então, como você vê, os bispos católicos romanos, através do braço de relações governamentais das associações dos bispos, estão muito envolvidos na vida política de uma nação. Esta tem sido sempre a meta de Roma. Ouçam agora esta declaração muito clara sobre a agenda política de Roma. Ela se encontra em O Grande Conflito, página 581. A palavra de Deus deu aviso do perigo iminente. Se este for desatendido, o mundo protestante saberá quais são realmente os propósitos de Roma, apenas quando for demasiado tarde para escapar da cilada. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas ser influência nas assembleias legislativas, nas igrejas e no coração dos homens.
Está a erguer suas altaneiras e maciças estruturas, em cujos secretos recessos se repetirão as anteriores perseguições. Sorrateiramente e sem despertar suspeitas, está aumentando suas forças para realizar seus objetivos ao chegar o tempo de dar o golpe. Tudo o que deseja é a oportunidade, e esta já lhe está sendo dada. Logo veremos e sentiremos qual é o propósito do catolicismo. Quem quer que creia na palavra de Deus e a ela obedeça, incorrerá por esse motivo em censura e perseguição. Como isso acontece sorrateiramente e sem levantar suspeitas? Acontece porque a igreja aparenta ser piedosa e consagrada na superfície, e muitas pessoas nem mesmo suspeitam de que ela é a besta do Apocalipse. Esta aparência de devoção reduz a resistência aos seus dogmas, influência política e infiltração. As ignorantes massas de pessoas do mundo não conseguem perceber os intentos dos propósitos de Roma, pois ela se veste com vestes de santidade. Mas, na realidade, o sistema inteiro é um engano da maior magnitude. Eis outra declaração que vale a pena considerar. Homens podem ter seus nomes no livro da igreja. Isso, porém, não os torna filhos da luz. Podem ocupar posições honrosas e receber o louvor dos homens. Isso, porém, não os torna filhos da luz. Eles podem se fechar em monastérios e vestirem-se com vestes de santidade, e mesmo assim não serem filhos da luz. Tudo isso não os ajudará a afastar ou vencer a tentação. Sinais dos Tempos, 18 de agosto de 1887. Em outras palavras, as proclamações públicas de aparência de pureza e santidade não são características de pessoas consagradas. Na verdade, é exatamente o oposto. Reclamar santidade ou aceitar homenagem como se fosse santo é um dos indicadores mais certos de um caráter exatamente oposto. Se o cardeal Bergoglio fosse um verdadeiro seguidor de Cristo, seu primeiro ato teria sido abolir o cargo de papa, assim como o sacerdócio papal e o restante do sistema católico romano. Não importa que palavras agradáveis sejam ditas pelo Papa Francisco. Não importa quão amigáveis seus tópicos soem. A verdade é que sua própria disposição de portar o título e o cargo de vicário de Cristo na Igreja Romana, de se atrever a permitir a si mesmo ser reverenciado e adorado como o cabeça da Igreja, significa que ele está em rebelião contra Cristo, pois Cristo é o cabeça da Igreja. Veja Efésios, capítulo 4, verso 15. O cardeal Bergoglio pode parecer bom na superfície e, como Papa, pode ser que dê ao papado uma nova imagem de santidade, mas isto não muda a natureza da instituição. O papado continua tão corrupto quanto antes. Você pode não ver a corrupção ou ler com frequência na mídia sobre as obras sombrias de Roma, mas você pode ter certeza de que o ofício papal é meramente uma capa em encobrir alguns dos atos mais negros da terra. A Bíblia retrata isso muito claramente em Apocalipse, capítulo 18, versos de 1 a 5, para que não sejamos enganados pela demonstração de piedade. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela.
Esta é da grande Babilônia espiritual e seu grande pecado aos olhos de Deus. É o quarto anjo quem revela completamente os princípios do papado e expõe sua iniquidade às massas da terra. Espero que vocês não estejam reverenciando líderes religiosos, meus amigos. Eles podem ser respeitados, assim como todos os cristãos, mas não devem ser servilmente seguidos. Vou esperar a vossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2:12. Não devem confiá-la a nenhuma outra pessoa, seja padre, pastor, professor ou diretor espiritual. Vocês devem a mais elevada obediência a Cristo e a Cristo somente. Se um líder religioso aconselhá-los a fazer algo que está em oposição à palavra de Deus, devem desobedecer e não seguir seu conselho. O problema é que muitas pessoas hoje não conhecem a palavra de Deus e estão, portanto, dispostas a confiar suas opiniões religiosas aos pastores em vez de estudar a Bíblia por si mesmas. Há uma razão importante pela qual o Vaticano será exposto por autoridades e pecados. Há uma razão pela qual a imprensa está cheia de seus escândalos e imoralidades, mesmo agora. E minha suposição é que estas coisas tocam apenas a superfície. É muito importante que o mundo veja as corrupções da Igreja Romana. É semelhante à forma que Satanás foi exposto no céu a todos os seus anjos. Satanás estava travando uma guerra enganosa contra Cristo e a lei de Deus, o mais quieta e imperceptivelmente possível. Ao tornar-se mais declarado, os anjos começaram a ver os assuntos em questão mais claramente. Quando Satanás já não podia mais esconder seus planos e sua rebelião, uma guerra aberta irrompeu, e por fim ele foi expulso. Os anjos, dos maiores aos menores, tinham que fazer uma escolha. Podiam permanecer leais a Deus e sua lei, ou podiam rebelar-se e unir-se às forças de Satanás, em oposição à lei de Deus e ao próprio Cristo. A Bíblia diz que quando os planos enganosos de Lúcifer foram revelados, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado para a terra, e os seus anjos com ele. Apocalipse 12, versos de 7 a 9. Satanás tem feito hoje o mesmo. Ele ousadamente se vestiu com vestes semelhantes às de Cristo. Ele pretende enganar o mundo inteiro, se assim puder fazer, fazendo com que adore a ele em vez de Cristo. Para que isto seja feito, ele tem que desenvolver um sistema religioso que pareça, para quase todas as pessoas, com a religião de Cristo. Mas, na verdade, é a religião do anticristo. É uma contrafação. Ele tem que trabalhar por meio de um sistema religioso, pois esta é a forma mais fácil de enganar. É por isso que o sistema católico romano existe. É por isso que o Papa existe. Os princípios da Igreja Católica revelam os verdadeiros princípios do próprio Satanás, o dragão. É o dragão que lhe concede seu poder. Veja Apocalipse capítulo 13, versos 2 e 4. Roma não segue a Bíblia, nem exalta a lei de Deus. A tradição tornou-se a força motriz de seus princípios religiosos, não as sagradas escrituras. Talvez o princípio mais claro que revela a hostilidade da Igreja Católica à Bíblia e particularmente à lei de Deus é o fato de Roma promover a adoração ao domingo ao invés do santo dia do sábado de Deus. E ela está atentamente trabalhando para exaltar o domingo como dia de descanso, em vez do 7º dia da semana estabelecido por Deus. Tenha em mente que a adoração ao sol, com seus princípios vis e desenfreados da religião pagã,
os quais foram estabelecidos por Nimrod, pouco após o dilúvio. Imoralidade no sistema pagão era uma clássica característica de sua adoração. O papado segue estes princípios, mas esconde este fato o máximo possível. Trabalha com governantes e homens poderosos da terra para poder controlar e manipular as massas. Não é de admirar que a Bíblia descreva esta interação com os reis e mercadores da terra como fornicação. Não é de admirar que haja tal imoralidade no sistema papal. Você não precisa obedecer a Deus. Você só precisa obter a absolvição do Padre se alguma vez vier a se sentir culpado por seus pecados. Agora, os mesmos princípios de escolha têm que ser estabelecidos no mundo, assim como foi no céu. A todos deve ser permitido escolher de qual lado do conflito estarão. Serão eles leais ao Deus do céu e à sua lei imutável, ou se unirão à oposição, perseguindo aqueles que guardam a santa lei de Deus? Talvez a exposição pública da imprensa secular, de escândalo após escândalo moral, financeiro, vazamentos e outras coisas, é uma forma especial de Deus revelar às massas do povo deste mundo a verdadeira natureza do sistema papal e os verdadeiros princípios por trás da aparência de santidade. Ao verem essas coisas, a eles é dada a oportunidade de escolherem se continuarão seguindo esse sistema ou viver por Jesus e passar completamente para o lado do príncipe Emanuel. Este processo está ocorrendo agora mesmo, meus amigos. Deus dá-lhes um vislumbre, apenas um vislumbre, da corrupção sistemática e do imenso engano perpetuado por trás dos bastidores através do sistema papal. Porém, é o suficiente para que vocês façam uma escolha baseada em evidências claras. Consequentemente, as igrejas que se unirem em aliança ecumênica à Igreja Católica são cúmplices de seus pecados e receberão de suas pragas. O último convite a todos do povo sincero de Deus, envolvidos com Roma de uma forma ou de outra, é o de sair dela a lei de Deus, guardar seu sábado e viver uma vida verdadeiramente justa. Ouçam esta declaração de Sinais dos Tempos, de 19 de novembro de 1800. O papado, declarando ser do Filho de Deus, é, na verdade, o representante de outro poder. Ele indica a instituição do domingo como sinal de sua autoridade. Mas ao mudar os tempos e as leis de Deus, está fazendo somente aquilo que Satanás tentou fazer no céu: provar que a lei de Deus é falha, assim como o seu Criador. Ao gabar-se de seu poder acima da lei de Deus, ecoando os sentimentos do grande enganador, Deus instituiu o sábado como sinal de sua autoridade e poder, e o papado, atuando em princípio das trevas, indica o domingo como sinal de seu poder e jurisdição. O dia do sol, domingo, era um dia dedicado às mais vis práticas da adoração pagã, portado juntamente com a adoração ao sol. Este sábado dominical tem sido aceito por muitos que sabem tratar-se de uma prática adotada pelo paganismo, a qual tem sido e nutrida enquanto vestida com vestes de santidade. Mas, mesmo que muitos estejam cientes de sua origem, há verdadeiros cristãos em todas as igrejas que não conhecem a origem do sábado dominical e creem estar guardando o dia que Deus santificou e abençoou. Isto ocorre até mesmo com os adoradores da Igreja Católica. E enquanto permanecer esta ignorância e integridade, Deus aceitará sua sinceridade. Mas, quando a luz brilhar sobre seus caminhos, Deus requererá que se coloquem em harmonia com sua lei e observem o sábado de sua ordenança. Então, há pessoas boas na Igreja Católica e Cristo as ama.
Nós também devemos amá-las. Não devemos dar-lhes as costas ou falar-lhes rudemente. Devemos gentilmente guiá-las a Cristo. Se falarmos asperamente ou proferirmos fortes acusações sobre o papado a elas, talvez não ouçam mais nada que vocês disserem. Mesmo tendo um claro entendimento da verdade acerca do poder enganador e da voz de Roma, também temos que amar sinceramente todos quantos estão nessa igreja, pois alguns podem estar sinceramente em busca de luz e verdade. O novo Papa possui, de forma especial, as qualidades que concedem-lhe aparência de santidade, mas ele não é puro. Francisco está bem familiarizado com o mundo político e sabe lidar com líderes globais, assim como nacionais. Isto é o que a Bíblia classifica como fornicação, ou a relação ilícita entre igreja e Estado. Embora haja quem declare que ele não tem experiência de Vaticano, no sentido de nunca ter vivido em Roma e trabalhado no Vaticano, Francisco tem estado envolvido na política do Vaticano e entende como deve se comportar com líderes de nações e outras elites. Como jesuíta, ele, sem dúvida, entende a forma de lidar com líderes mundiais melhor do que muitos. Estas credenciais fazem dele um papa muito eficaz. Ele continuará a fornicar com líderes mundiais, ou reis da terra, mercadores da terra, e outros homens poderosos da terra, tal como a Bíblia descreve. Possivelmente, o fato de ser um jesuíta carismático lhe dará extraordinária popularidade. Francisco é um papa que representa muitos começos. Ele é o primeiro papa de fora da Europa em mais de 1.600 anos, que eu possa me lembrar. Ele é o primeiro bispo de Roma do hemisfério sul. Ele é o primeiro papa das Américas. Ele também é o primeiro papa jesuíta e escolheu o nome Francisco pela primeira vez na história papal. Quando ele foi apresentado à multidão na Praça de São Pedro, seu carisma criou uma afinidade imediata com o povo. Buonasera, boa noite, disse da varanda acima da praça. Como vocês sabem, os cardeais estavam escolhendo um bispo de Roma, disse ele. Parece que meus irmãos cardeais escolheram-no do fim do mundo, mas aqui estamos. Alguns comentaristas disseram que ele era nada menos que um sucesso. Sendo um dos principais papéis de um papa promover a imagem papal de santidade e amizade, a personalidade calorosa e atraente de Francisco bem pode conquistar-lhe popularidade, fazendo com que as pessoas sintam que ele é acessível e humilde. Sua primeira mensagem teve ênfase ecumênica. Iniciemos este caminho de irmandade, amor e fé entre nós. Oremos sempre uns pelos outros e pelo mundo inteiro, para que neste haja uma grande irmandade. Uma irmandade ecumênica é uma das chaves para compreender os jesuítas. Eles sabem que o movimento ecumênico enfraquecerá a oposição às falsas doutrinas de Roma e às investidas do poder papal no cenário mundial. O novo Papa escolheu o nome Francisco em homenagem ao missionário católico São Francisco de Assis, amado por católicos de todas as culturas. São Francisco, para os católicos romanos, simboliza pobreza, humildade e reforma. Os franciscanos, uma ordem religiosa nomeada segundo o padroeiro, são muito populares na Itália. Escolher um nome como Francisco em homenagem a São Francisco de Assis é outra forma do Papa identificar-se com a Itália. Esta foi a terra natal de São Francisco, assim como de todos os papas durante os últimos séculos até 1978, quando João Paulo II, da Polônia, foi eleito Papa. E assim como João Paulo II foi uma escolha crucial ao Vaticano, exatamente quando a coligação comunista da Europa precisava ser extinta, da mesma forma hoje, as credenciais jesuítas do novo Papa podem bem sinalizar outro grande acontecimento, que será revelado no planeta. Apesar de tudo,
sua eleição dará aos jesuítas um perfil muito mais elevado. Muitos agora querem saber mais sobre os jesuítas e estão fazendo perguntas. Será a hora dos jesuítas assumirem uma política muito mais aberta para com o mundo geopolítico? Será que, visto que o globalismo, com o qual os jesuítas estão bem envolvidos, está alcançando mais elevados patamares, eles se tornarão agora mestres respeitados da ordem política global? O Papa possui uma influência muito poderosa, mas será que a própria ordem jesuíta se tornará mais envolvida publicamente na política, economia e outros aspectos da vida social? Possivelmente, há quem em vão espere que o Vaticano, em particular a Cúria, possa ser reformada de seus maus hábitos. Embora seja esta uma tarefa impossível, a aparência de humildade e santidade contribuirá bastante para fazer parecer que o Vaticano está sendo purificado. Isso certamente desviará a atenção dos escândalos atuais e mascarará muito da corrupção que ocorre nos bastidores. E não se esqueçam de que Francisco é também o nome de Francisco Xavier, cofundador dos jesuítas, juntamente com Inácio de Loyola. Sua ambição e zelo são bem conhecidos. Foi especialmente zeloso no estabelecimento, mesmo que muito sangue tivesse que ser derramado. Talvez Francisco também tenha isso em mente, como sua própria história sugere. Líderes mundiais, como de costume, parabenizaram Francisco em sua eleição. Eles fazem isso porque querem manter suas relações com o Vaticano. Serem vistos em atitude positiva com o Papa é benéfico a eles. Líderes, especialmente de países democratas, conquistam a credibilidade de seus eleitores através de boas relações com o Papa. E a Igreja ganha mais influência e poder, estando publicamente em contato com os líderes das várias nações. Observem quantos deles planejam cometer fornicação com ele, trabalhando juntos para conquistar seus objetivos mútuos. A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, dirigiu uma mensagem ao Papa Francisco no Twitter. Em meu nome, em nome do governo da Argentina e em nome do povo de nosso país, quero saudá-lo e parabenizá-lo por ter sido eleito o novo pontífice romano da Igreja Universal, disse ela. Envio à sua santidade minha consideração e respeito, escreveu. Alguns dias após a sua eleição, ela embarcou em um voo para Roma e teve uma audiência com até pediu para ele intervir com a Grã-Bretanha na disputa pelas Ilhas Malvinas. O primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, também saudou o Papa Francisco. Sua santidade desempenhará um papel crítico como líder da Igreja Católica em seus desafios para o século XXI, disse Harper. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, expressou ao Papa votos calorosos e orações. Em uma declaração, o presidente Obama disse: em nome do povo americano, Michele e eu expressamos votos calorosos à sua santidade, o Papa Francisco, ao ascender à cadeira de São Pedro e iniciar o seu papado. O presidente Obama acrescentou: da mesma forma que apreciei nosso trabalho com o Papa Bento XVI, espero trabalhar com sua santidade no avanço da paz, segurança e dignidade para nossos companheiros seres humanos, independentemente de sua fé. Unimo-nos às pessoas ao redor do mundo, oferecendo nossas orações pelo Santo Pai, por ele iniciar a obra sagrada de liderar a Igreja Católica em nosso mundo moderno. Joe Biden, primeiro católico romano a ser vice-presidente dos Estados Unidos, disse: Gil e eu expressamos nossas congratulações à sua santidade, o Papa Francisco, e oferecemos nossas orações ao tomar ele esta santa responsabilidade. Sinto-me feliz pela oportunidade de expressar pessoalmente meus melhores votos
assim como os votos do povo americano quando viajar a Roma para a missa inaugural. A Igreja Católica desempenha um papel essencial em minha vida e na vida de mais de 1 bilhão de pessoas na América e ao redor do mundo, não somente em questões de fé, mas em busca de paz e dignidade humana para todas as fés. Espero trabalharmos juntos nos anos vindouros em muitos assuntos importantes. É importante aos líderes americanos reconhecer a eleição papal. Afinal, papas hoje em dia são muito pró-americanos. E, embora isso ajude a cumprir a profecia bíblica de uma forma importante, é, no entanto, um princípio de Roma para trabalhar com os poderosos da terra, especialmente com aqueles que lideram as grandes nações da terra. O Vaticano e os Estados Unidos, incluindo a CIA, desenvolveram uma cooperação muito próxima desde a administração de Carter. A CIA e o Vaticano comunicam-se regularmente em assuntos relacionados a serviços de inteligência. Além disso, tenha em mente que há cerca de 75 a 80 milhões de católicos nos Estados Unidos, um grupo político-chave. Eleitores católicos são a maior denominação única dos Estados Unidos. O presidente Obama também destacou especificamente a crescente influência política de hispanos católicos romanos nos Estados Unidos. Durante a última eleição, recebeu os votos de 3/4 deles. Como primeiro Papa das Américas, disse o presidente Obama, sua seleção também fala acerca da força e vitalidade de uma região que está, cada vez mais, moldando o nosso mundo, e juntamente com milhões de americanos hispânicos, nós, nos Estados Unidos, compartilhamos da alegria deste dia histórico. Isso deve ter aquecido o coração hispânico do Papa. Não é de se admirar que o Vaticano se oponha às medidas para fazer cessar a imigração ilegal nos Estados Unidos. Estes imigrantes ilegais têm bebês, os quais tornam-se com o tempo eleitores. E como alguns dos imigrantes tornam-se cidadãos, podem também votar. Mas sua influência é maior que apenas votos. Eles podem explicar forte pressão política, quando necessário, para alcançar resultados que favoreçam a Igreja. Seu grande número pode fazer uma enorme diferença no pensamento dos políticos. O primeiro-ministro britânico David Cameron, o presidente francês François Hollande e a chanceler alemã Angela Merkel expressaram todos congratulações ao novo Papa. A chanceler alemã desejou-lhe o melhor de todo o coração. Milhões de crentes na Alemanha, assim como o restante do mundo, esperavam por este momento, disse ela. Sua esperança repousa agora sobre o novo Papa, acrescentou, sugerindo que tinham perdido a fé no Papa anterior. Ela também disse que tanto católicos como não católicos estariam buscando a direção do novo Papa, não somente em questões de fé, como também em questões de paz, justiça e proteção à criação, o meio ambiente. Enquanto isso, os líderes da União Europeia, treinados por jesuítas, Herman Van Rompuy e José Manuel Barroso, ambos profundamente envolvidos com a ressurreição do Santo Império Romano e a restituição do poder papal na Europa, desejaram ao novo líder católico um longo e abençoado pontificado. Estamos convencidos de que Sua Santidade continuará avançando com determinação e força no trabalho de seus predecessores, de aproximar cada vez mais o povo e as religiões do mundo, disseram eles. O presidente do México, Enrique Pena Nieto, escreveu: Nós, respeitosa e carinhosamente, saudamos o Papa Francisco, cabeça do Estado do Vaticano, com o qual desejamos estabelecer um relacionamento amigável e próximo. E votos de sucesso foram expressos por líderes do Brasil, Colômbia, Equador, Singapura, China, Rússia, pelo presidente do Parlamento Europeu e também por muitos outros países.
O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, uniu-se aos outros líderes mundiais para parabenizar o novo Papa. Falando sobre o novo Papa, Ban disse que esperava cooperar com a Santa Fé sob a sábia liderança do novo Papa. Compartilhamos de muitos objetivos: divulgação da paz, justiça social e direitos humanos, erradicação da pobreza e da fome. Todos estes elementos centrais de um desenvolvimento sustentável, disse ele. Ele também expressou esperança que o novo Papa continuasse a edificar sobre o legado de seu predecessor, Papa Bento XVI, promovendo diálogos interreligiosos que estão no cerne da iniciativa da Aliança das Civilizações, disse Ban. O alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações, Nasser Abdulaziz Al-Nasser, também parabenizou o Papa Francisco. Ele elogiou o trabalho humanitário do novo Papa de ajudar os pobres e suas mensagens de compaixão e amor. Al-Nasser também disse que esperava uma futura cooperação entre o Vaticano e a Aliança das Civilizações da ONU, para promover a visão de diálogos interreligiosos e os princípios de paz, tolerância e coexistência. Ele destacou que, através da cooperação mútua entre a Aliança das Civilizações da ONU e o Vaticano, eles podem fazer avançar a causa da paz e construir pontes de entendimento e diálogo ao invés de discórdia e ódio. As congratulações também incluíram um oficial veterano palestino, Saeb Erekat, o qual também estendeu um convite para visitar a Terra Santa de Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina. Presidente Abbas, disse ele, está determinado a exercer toda a influência possível para promover relações entre a Palestina e a Cidade do Vaticano. O presidente israelense Shimon Peres escreveu: o Santo Papa é um líder significativo para todos nós, e não somente para a comunidade católica. Imagine o Papa tornando-se um líder dos judeus. Líderes religiosos ecumênicos também desejaram-lhe o sucesso. Justin Welby, novo arcebispo de Canterbury e líder mundial dos anglicanos, desejou todas as bênçãos ao novo Papa e disse que esperava conhecê-lo. Bem-vindo, Papa Francisco, Cardeal Jorge Mário Bergoglio, Habemus Papam, que significa temos um Papa, publicou Rick Warren no Twitter, então acrescentou, você está em nossas orações. Rick Warren, da igreja de Saddleback, na Califórnia, e famoso autor de Uma Vida com Propósitos, possui mais de 950 mil seguidores no Twitter. Rick Warren tornou-se um tipo de divulgador de uma versão evangélica da formação espiritual jesuíta e também é muito ecumênico. Possivelmente, seu uso das palavras Habemus Papa tenha mais significado do que aparenta na superfície. Outros líderes religiosos parabenizaram o Papa em sua eleição, dentre eles a Organização da Cooperação Islâmica, sediada na Arábia Saudita, a qual representa 57 países. Disse nesta quinta-feira que espera que a eleição de um novo Papa indique melhores relações entre o islamismo e o cristianismo. Em Moscou, o líder da Igreja Ortodoxa Russa, Padre Kirill Gorbunov, disse que as relações com o novo Papa seriam próximas. O presidente do Congresso Mundial Judaico, Ronald Lauder, enalteceu o novo Papa como um homem de experiência, alguém conhecido por ter uma mente aberta, um homem de diálogo, um homem capaz de construir pontes entre outras crenças. Ele também disse que o Papa não é para nós um estranho e já participou de muitos eventos interreligiosos que o Congresso organizou ao longo dos anos na América Latina. A Aliança Evangélica Mundial também expressou suas congratulações. Antes de finalizarmos, vamos examinar mais de perto o fato de que o novo Papa é o primeiro membro da Ordem Jesuíta da história a ser elevado ao cargo de Papa. Enquanto isto,
Pode ser uma surpresa para alguns. Os jesuítas tipicamente evitam cargos elevados, que envolvem política de alto nível. O mantra da mídia acerca do Papa jesuíta, entretanto, fez deste fato um grande assunto na mente das massas. É, na verdade, um assunto importante, pois representa a influência que os jesuítas têm sobre a Igreja, além da influência sobre os Estados-nações do mundo. Esta eleição coloca os jesuítas no controle do papado de uma forma geral e no centro das atenções. Parece que todos agora estão falando sobre os jesuítas. A imprensa mal pode se conter e as páginas de internet jesuítas estão cheias de autocongratulações. Os jesuítas, conhecidos formalmente como a Sociedade de Jesus, são uma ordem religiosa masculina dentro da Igreja Católica. A ordem foi fundada no século XVI por Inácio de Loyola, com o propósito especial de derrubar a influência do protestantismo, o qual afetara muito a autoridade do Santo Império Romano, e quase fez cair a coroa da cabeça do Papa. Consequentemente, eles travaram uma guerra implacável que envolvia a Bíblia e sua autoridade. Foram chamados de fuzileiros navais de Deus e de tropa de choque religiosa. Até mesmo a Enciclopédia Católica refere-se a eles em termos similares. Desde o princípio, os jesuítas têm sido agressivamente evangelísticos. Foram as tropas de choque na resistência da Igreja à reforma protestante do século XVI e estiveram entre os primeiros missionários a estabelecerem-se em locais distantes como Índia, Ásia, América Central e América do Sul. Um de seus objetivos principais é espalhar a fé católica por meio do trabalho missionário e da educação, dizem comentaristas. O escritório de imprensa da Santa Sé diz: os jesuítas estão focados no alcance social. Embora os jesuítas façam muitas obras sociais e de caridade, o que beneficia algumas pessoas, isto é, apenas o foco visível dos jesuítas. Eles praticam obras de caridade para serem bem vistos, enquanto nos bastidores estão operando para colocar o poder nas mãos da Igreja Católica Romana. Os jesuítas têm dirigido escolas quase desde o início da ordem, em meados do século XVI, e agora ensinam 2,5 milhões de estudantes em 3.730 instituições educacionais, todas ao redor do mundo. De acordo com o reverendo Kevin O'Brien, vice-presidente da Missão e Ministério em Georgetown, os jesuítas controlam atualmente o maior sistema de educação do mundo. Mas também há outros objetivos principais. Um deles é subir ao nível de conselheiros influentes de reis, governantes, presidentes e primeiros ministros. Prestem atenção nesta importante declaração da história. Encontra-se em O Grande Conflito, página 235. Quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo bem. Mas sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Então, sob a aparência de caridade e boas obras, há um lado sinistro dos jesuítas. Não há como passar isso por alto. Hoje, se vocês conversarem com a maioria das pessoas, verão que estão muito otimistas acerca dos jesuítas, ou querem saber mais sobre eles. Não reconhecem que, por baixo de toda a enganadora piedade, há uma mão invisível operando para destruir a liberdade de modo geral, particularmente a liberdade religiosa. Muitas vezes, a forma pela qual isso se realiza é porque os jesuítas trabalham de ambos os lados, de qualquer lado da briga. Desta forma, continuam próximos daqueles que vencem a batalha. Em um comentário recente, David Collins, um professor de história da Universidade Jesuíta mais antiga dos Estados Unidos, a de Georgetown, em Washington, D.C.,
falou: desde sua fundação, os jesuítas têm sistematicamente ofendido pessoas, mas se houver uma barricada na rua, haverá um jesuíta de ambos os lados desta barricada. Ele está dizendo que, onde quer que haja um problema, os jesuítas estarão próximos da solução, não importa qual seja ela. Eles podem influenciar o resultado, e eles podem influenciar os que dirigem o processo, quer seja um presidente, um legislador ou algum burocrata do governo. E quanto mais homens treinados por jesuítas houver no governo, mais eficaz será a sua influência. Embora eles esperassem ter conseguido derrubar o protestantismo há muito tempo atrás, este estava tão profundamente enraizado que levou aos jesuítas quase 600 anos para o ponto onde o protestantismo não mais represente uma ameaça à Igreja Católica. Após o massacre de São Bartolomeu, que dizimou o país da França de seus talentosos e produtivos huguenotes, e antes da Revolução Francesa, os jesuítas tornaram-se tão calculistas, despóticos e maus que sua reputação causou um protesto público. Muitos países os baniram, desde França e Portugal até as Filipinas. Alguns anos antes da Revolução Francesa, o Papa Clemente XIV, em um esforço para domar o protesto público em 1773, fez de conta que anulou a ordem e os jesuítas fizeram de conta que desapareceram, mas eles nunca se foram. Eles permaneceram e estiveram ativos durante todo o período de supressão. Na realidade, durante toda a Revolução, os jesuítas continuaram muito ativos. Somente os jesuítas floresciam na nação decadente e governavam com terrível tirania sobre escolas e igrejas, prisões e galés. Diz o Grande Conflito, página 279. Seu trabalho deu continuidade à ruína da nação, até que a brutal revolução, especialmente contra a religião cristã, teve início na França, com surpreendente caos e derramamento de sangue. Quando as guerras napoleônicas iam chegando ao seu termo, o Papa Pio VII restaurou os jesuítas. Embora os jesuítas tivessem sido banidos novamente de alguns países no século XIX, continuaram persistentemente seu trabalho. E eles estão de volta. E estão de volta com força total. Tanto que em 2013, os cardeais escolheram um jesuíta para ser seu Papa. Ele se infiltrou todos os governos que puderam. Tornaram-se educadores das elites da sociedade, assim como das massas mais pobres. Eles são muito influentes na política, economia e religião globais. Eles ensinam os jovens a pensar e moldar sua visão do mundo na medida em que sobem as escadas de poder e influência. Os jesuítas aproximam-se deles e mantêm relações amigáveis, para que, quando estes líderes entrarem em um dilema, estarão por perto para oferecer guia e instrução. Ouçam o que nos é dito. Esta é a continuação da declaração que li para vocês anteriormente. Era um princípio fundamental da ordem que os fins justifiquem os meios. Por este código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas quando serviam aos interesses da Igreja. E o Papa é a exceção. Pouco após sua eleição à cadeira papal, a imprensa estava cheia de histórias acerca de seu envolvimento na Guerra Suja, na Junta Argentina, em meados e no final da década de 1970, na qual milhares foram torturados e assassinados. Lembrem-se de que os jesuítas trabalham em ambos os lados de qualquer problema político. Quem sabe, em alguma mensagem futura, poderemos examinar mais detalhadamente a colaboração de Francisco com a cruel junta militar. Mas foram descobertos documentos que confirmaram seus esforços para minar a segurança de alguns de seus próprios padres e sua colaboração com a ditadura apoiada pela CIA.
Sendo o principal jesuíta da Argentina durante a maior parte daquele período caótico, no qual o governo da junta tentou eliminar toda a oposição ao seu poder, ele estaria familiarizado com muitas das atrocidades executadas. Ele diz ser ignorante, e o Vaticano nega qualquer envolvimento, mas os documentos recentemente revelados expõem seu falso testemunho. Os jesuítas são astutos. Eles trabalham de ambos os lados de um problema para obter os resultados desejados. Eles são mestres da intriga calculada, criando um problema e apresentando a si mesmos como a solução. Os jesuítas podem ganhar acesso ao poder e usá-lo para seus próprios fins. Eles usam o poder para fortalecerem-se e também para fortalecerem a Igreja Católica. E nos 500 anos, desde a fundação da Sociedade de Jesus, têm trabalhado muito diligentemente para aumentar o poder da Igreja. Certo comentarista disse: os jesuítas sabem como conseguir apoio político e financeiro dos poderes existentes em seus esforços, mas utilizam este acesso ao dinheiro e poder para servir às necessidades dos pobres, desafortunados e do mundo em geral. A mídia tem feito do trabalho dos papas pelos pobres mais um de seus mantras acerca do novo papa. Mas isto é apenas parte da história. Eles também usam esse acesso ao poder e dinheiro para controlar e manipular as nações e o povo, fazendo com que apoiem o romanismo. Outro comentarista notou a simplicidade de Francisco, mas também disse: e isso simplesmente esconde uma firme determinação de promover os princípios jesuítas. Embora ele esteja se referindo à proteção do pobre e oprimido e à importância do ensino católico tradicional, sua observação pode ser considerada mais amplamente. Os jesuítas têm objetivos maiores, os quais são servidos por suas boas obras e aparência. Sem dúvida, Papa Francisco promoverá os princípios jesuítas. Amigos, o novo pontífice de Roma provavelmente será muito carismático, dando ao papado uma nova face, aparentando estar limpando a corrupção, enquanto, ao mesmo tempo, continua a sustentar os princípios do plano original de tornar-se o rei do mundo. Se este Papa é o último ou não, é irrelevante. Ele causará um grande impacto no mundo e fará progresso rumo ao desafio final a Cristo e sua lei. Lembre-se, Roma está determinada a estabelecer uma falsa adoração em nome de Cristo. Não há como escapar da crise vindoura que gira em torno da adoração. Apocalipse 13 retrata o conflito claramente e menciona a crise da adoração pelo menos 5 vezes. Roma está pretendendo estabelecer seus princípios religiosos no mundo inteiro. O versículo 3 nos diz que toda a terra se maravilhou após a besta. A terra são aqueles que estão dispostos a desobedecer a Cristo e seguir a besta, a qual estabelecerá uma falsa religião global. Esta besta é o papado em união com Satanás, o qual concede-lhe seu poder. Não há outro poder político combinado com a religião que possua um mecanismo de controle hierárquico global como o Vaticano. No versículo 4, somos informados que os habitantes do mundo que não estão dispostos a serem fiéis a Cristo adorarão o dragão, ou Satanás, e adoraram a besta, a qual Satanás concede seu poder. No versículo 7, somos informados que o papado faz guerra contra o povo de Deus, ou os santos, aqueles que respeitam a adoração requerida na lei santa e inalterável de Deus. O versículo 8 diz que todos os que habitam na terra o adorarão, daqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro da vida. Então, no versículo 12, a segunda besta, ou os Estados Unidos, forçam os habitantes da terra a adorar a primeira besta, ou o papado, o qual se recupera da chaga mortal infligida em seu poder. E por último, o versículo 15
nos diz que os Estados Unidos estabelecerão uma imagem à besta. Isso significa que o país criará um sistema baseado nos mesmos princípios de adoração e imporá adoração a esta imagem. Este versículo, na verdade, prediz que aqueles que recusarem adorar da forma de Satanás serão mortos. O que é esta adoração? A única adoração requerida por Roma é a adoração ao domingo. Este é o sinal de sua autoridade e supremacia sobre a lei de Deus, o qual permite que a Igreja exerça seu poder, a fim de que todos os habitantes do mundo possam tomar a decisão de seguir a Jesus e guardar a lei do sábado, ou de seguir a besta e guardar seu dia alternativo de adoração. Embora haja muitos ensinamentos de Roma que se encontram em oposição às Escrituras, a adoração ao domingo é seu carimbo, sua identidade. Papas e prelados têm continuamente advogado a adoração ao domingo por muitos séculos. Portanto, não é surpresa aos estudantes da profecia bíblica que, nos últimos dias, Roma, a qual nunca muda, procurará impor os mesmos velhos princípios uma última vez. O teste se aproxima, meus amigos, e vocês terão que fazer a escolha. Há muitos guardadores do sábado hoje que não conhecem a Jesus. Eles entrarão em colapso sob pressão e darão as costas à verdade de Deus para estes últimos dias. Espero que você não seja um deles. Espero que esteja se estabelecendo na inalterável palavra de Deus e que esteja orando pelo Espírito Santo em sua vida, para que possa experimentar a melhor caminhada com Cristo que você já teve. Esta é a única esperança no conflito vindouro. Se Jesus estiver ao seu lado, você amará e obedecerá sua lei e ganhará o céu por meio da fé em Jesus. Se não, adorará a besta ou a sua imagem e receberá a sua marca na mão direita ou na testa. Apocalipse 13, verso 16. O novo Papa jesuíta é muito significativo e certamente fortalecerá Roma. Conforme o Vaticano opera por meio das várias crises para limpar seu histórico, Roma também está se preparando para o ataque final à lei de Deus. Portanto, você e eu temos que nos preparar para isso, edificando uma caminhada duradoura e sólida com Deus. A eleição do novo Papa jesuíta é, de certa forma, o chamado de Deus para que você dê as costas ao pecado e viva para Jesus. Você não pode demorar. Eu quero ser fiel a Jesus Cristo. Você não quer? Que possamos buscá-lo fervorosamente todos os dias da nossa vida. Finalizando, vamos orar. Pai Celestial, estamos agradecidos pelo estudo que tivemos hoje. Ficamos apreensivos com as movimentações que estão acontecendo no mundo religioso. Não podemos nos esconder do conflito que está se desenrolando à nossa frente. Podemos somente nos preparar. Precisamos obter uma ligação forte e inquebrantável com Jesus Cristo, nosso Senhor. Oramos para que Tua presença esteja em nossas vidas e nos dê a convicção que precisamos para viver de acordo com a lei de Deus e guardar o dia de descanso do Senhor, ao invés do dia do inimigo. Isto peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter ouvido o pastor Hal Meyer, palestrante e diretor do Ministério Guarde a Fé, lhe trazendo uma mensagem importante sobre o fim do tempo. Agora é a hora para nos prepararmos para a vinda de Cristo. Obrigado por todas as orações e donativos que ajudam a sustentar o Ministério Guarde a Fé. Que Deus abençoe você e sua família e até breve. Guarde a fé.